Referencial de inglês. English Reference. Dicas de pronúncia. Lesson 5. Lição 5. Good day. Bom dia. Exemplo 18. Pode-se pronunciar I antes de todas as palavras terminadas em ation. Por exemplo, organization em vez de organization. Observação. Palavra terminada em ation que não se pronuncia ation. Equation. Ok? A pronúncia equation. Então vocês viram o exemplo da pronúncia I nestas palavras terminadas em ation. Temos outras palavras terminadas em ation. Por exemplo, nationalization. Seria a nationalization. Ok? Isso é um exemplo de palavra terminada em ation. Vocês podem pronunciar com I. Você não precisa pronunciar nationalization. Porque muitas palavras em inglês vocês pronunciam dessa forma, mas outras não. Então, para fazer um padrão, vocês pronunciem sempre I. Nationalization. Ok? Vocês nunca vão errar. Vocês têm, por exemplo, nation, outra palavra terminada em ation, ok? Nation, ok? Mas não tem o I antes, ok? Traduzindo, organization significa organização e equation significa equação. Vamos ver outros usos da letra I. Pronuncia-se I em palavras como solidify, modify. Traduzindo, solidify, solidificar, modify, modificar, stratify, estratificar, horrify, horrorizar, terrify, implantar o terror, aterrorizar, personify, personificar, identify, identificar. Para monossílabos, vale a pronúncia I. Por exemplo, vice, rice. Vice significa vice. Rice, arroz. Nice, legal. Lice, plural de piolho. Seriam piolhos. Mais, plural de ratos. Seriam ratos. Dice, plural ou singular de dado. Dado ou dados, etc. Pronuncia-se I em palavras com size. Por exemplo, excise ou excise significa taxa, imposto, ou cortar. Incise, incisão. Circumcise, circuncidar. Pronuncia-se I em palavras como angina, angina, saliva, saliva, divide, dividir, Orion, o Orion, ok? Vocês têm, acho que alguma coisa nos astros, né? Acho que chama cinturão de Orion, Orion Belt. Porém, onion, olha a diferença. A palavra é quase igual a Orion, olha, mas se pronuncia diferente. Tem aqui um R e aqui tem um N. Aqui é Orion e aqui é onion, etc. Onion significa cebola. Exemplo 19. Certas derivações mudam a parte tônica do início da palavra para depois. Por exemplo, hierarchy, hierarchical. Então, vamos tentar entender. Essa derivação seria vai mudar do início da palavra, por exemplo, que é hierarchy, ok? Significa hierarquia. A hierarchical seria hierárquico, ok? Hero, que é herói, já vai mudar para heroical ou heroic, ok? Atom, que é átomo, atômico.
Exemplo 20. Q-U se lê KW. A pronúncia é como se fosse KW. Ok? Então vamos ver exemplo. Equilibrium. Ok? É equilíbrio. Equilibrium. Ok? Então a gente não lê equilibrium. A gente lê equilibrium. Ok? Equilibrium. Temos exceções. Então, várias palavras com QUI, ok? Por exemplo, quit. Okay? Vou dar outro exemplo aqui. Quit, palavra quit. Se pronuncia também assim, ok? Se quit significa sair. Temos várias palavras com QU. Vamos ver a exceção, exceto conquer. Conquistar. Conqueror. Conquistador. Porém, conquest. Que é conquista. Olha que coincidência. Conquer, que é conquistar. Conquista. Conqueror, que é conquistador. Diferente de conquest. Não sei se é conquista. Etiquette. Etiqueta. Outra que não se pronuncia qui. Ok? Queu. Queu aqui. O U não se pronuncia. Mosquito. O mosquito. Pernilongo. Tourniquet. Torniquete. Unique. Único, unique. Exemplo 21. No inglês, os prefixos mal, this e this tendem a deixar a pronúncia como seriam sem eles. Por exemplo, malnourished. Okay? Então você tem o malnutrition, okay? Que é malnourished, é desnutrido. Malnutrition, desnutrição. Então, como que eu explico isso para vocês? O prefixo, essa palavra que vem antes, ok? Mel, então você tem o mel, que é o prefixo, mel, nourish, ok? Então você tem aqui, nourish sozinho, se pronuncia nourished, ok? Então vocês vão ter a mesma pronúncia, como se fossem separados. Só que, porém, é uma palavra junta que forma desnutrido, malnourished. Não seria malnourished, diferente, não seria, não muda a pronúncia, ok? Da palavra, né? Que vem depois do prefixo. Malnutrition, desnutrição. Maltreat, maltratar. Dishonest, desonesto. Dysfunction, disfunção. Exceto dislocate e dissonance. Olha que coincidência. Locate é colocar em algum lugar, né? Dislocate é deslocar. Mas só que quando você coloca junto o prefixo com a palavra, o prefixo, ok, com a palavra, você muda a pronúncia. Não é dislocate, é dislocate. É dissonance, da mesma forma. Dissonância é dissonância, ok? O sinônimo. Exemplo 22. Crash, acidentar, bater. Splash, aquele barulho quando faz quem mergulha na água, ok? Flash, é o flash, né, de máquina fotográfica, né? Um brilho, né? Quando de trovão, de raio, né? De raio, flash. Trash, lixo. Mash, é quando você tem uma coisa batida, como por exemplo batata batida, ok? Aquele purê de batata, você tem mashed potato, ok? Que é purê de batata, então é amassar, ok? A palavra mash significa amassar, batata amassada, alguma coisa assim. Squash, squash é aquela abóbora de listas verdes, ok? Aquela abóbora grande de listas verdes. E wash é lavar. Então você tem a variação. Aqui ASH em cima com a pronúncia ash. E embaixo ASH com a pronúncia osh. Ok? Vamos ver junto. Crash, splash, flash, trash, mash. Agora embaixo. Squash e wash. Exemplo 23. Palavras terminadas em tive tem pronúncia variada, que depende da palavra primitiva. Mais exemplos de tive. Então você termina em tive e tive. Vamos ver exemplo.
Competitive, que significa competitivo, vem de compete, que é competir. Por que eu fiz isso? Porque você tem, às vezes, uma palavra que, por exemplo, competition, já é competition, já é diferente a pronúncia. Aqui a palavra, a pronúncia é no E, ok? A pronúncia competitive e de compete é no E. Agora aqui, competition, já é diferente, embora sejam todas palavras da mesma família. Competitivo, competir e competição. Additive, aditivo, vem de add, que é adicionar. Decorative, decorativo, vem de decorate, decorar. Administrative, vem de administer. Administrativo, administrar. Nominative, nominativo, vem de nominate, nominar. Acho que é alguma coisa a ver com substantivo, ok?